A graça e a paz, meus queridos e amados irmãos da Igreja Batista Central, 19ª aula da nossa Escola Bíblica, Fundamentos da Família, onde nós estaremos mais uma vez trazendo um tema tão importante, fundamental para as nossas vidas. E a nossa lição de hoje, o título é Abandono das Relações Naturais, o veredito bíblico sobre a homossexualidade. O que a Bíblia diz sobre este assunto tão importante que a Igreja de Cristo Jesus tem enfrentado nesses últimos dias, nesse tempo de tanto conflito sobre esse assunto que tem trazido muitos problemas na igreja, muitos debates, e é um tema muito oportuno para nós nos dias de hoje. Então vamos iniciar a nossa classe abordando sobre esse tema relevante para as nossas famílias, para o entendimento sobre esse assunto da homossexualidade, qual é a postura da igreja, como é que a igreja deve viver nesse contexto, como acolher pessoas que vão vir com essas carências, com esses problemas, vindo desse mundo pós-moderno, onde o mundo pós-moderno tem uma visão dizendo o seguinte, que você tem o direito de ser feliz, você tem como escolher o seu modo de viver, a sua orientação sexual, o importante é que você tem direito de ser feliz. Então, nesse contexto pós-moderno, nós estaremos trazendo uma reflexão sobre esse assunto, o que as Escrituras têm a nos dizer sobre esse tempo, né, que estamos vivendo. Aliás, essa semana é a semana do orgulho LGBT, onde as mídias principais elas têm dado a seu apoio a esse grupo tão marginalizado, vamos dizer assim, da sociedade. E nós queremos, como cristãos, o que diz as Escrituras sobre esse assunto que nós vamos tratar nesta manhã. Que Deus abençoe a você e vamos orar para que Deus nos abençoe nesse momento. Pai, em nome de Cristo Jesus, nós glorificamos o teu santo nome por esta oportunidade de estarmos juntos em Escola Bíblica Dominical, tratando de assuntos concernentes à tua palavra, e nós entregamos, Senhor, as nossas vidas. Eu te peço que o Senhor possa falar-nos nesta manhã, na nossa escola, na nossa última lição, ó Deus, da nossa classe de família, que o Senhor possa estar abençoando cada irmão que é aluno da nossa escola, que o Senhor possa abençoar a nossa igreja e que o Senhor possa estar fazendo a sua obra, Pai, em cada coração. Eu oro, te agradeço, com o perdão dos meus pecados, em nome do Senhor Jesus. Então, meus queridos, só para a introdução desse assunto, abandono das relações naturais, o veredito bíblico sobre a homossexualidade. A homossexualidade, meus amados, é um fenômeno crescente na cultura contemporânea. O movimento rumo à aceitação da homossexualidade na sociedade, por exemplo, um exemplo que eu gostaria de destacar, a sociedade norte-americana, já que ela teve início em 1973, quando a Associação Americana de Psicologia removeu a homossexualidade da lista de distúrbios psicológicos citados no Manual de Diagnóstico e Estatística de Distúrbios Mentais, né? Ou seja, em 1973, eles mudaram, ou seja, eles colocaram que a homossexualidade foi reclassificada como comportamento aceitável, ou seja, já que esse manual de diagnóstico e estatísticas de distúrbios mentais, no ano de 1952, eles colocaram como sendo um distúrbio mental que precisava ser trabalhado, tratado. Mas em 1973, houve uma mudança reclassificando como um comportamento aceitável a homossexualidade. Então, isso aconteceu. E isso, removendo isto, aconteceu algumas mudanças na sociedade, tanto americana
de 1973 para cá, como também em todo o mundo, né? Nesse mundo pós-moderno. Não apenas a cultura secular tem aceito cada vez mais a homossexualidade como estilo de vida alternativo, como também muitos na igreja têm assumido uma postura menos rígida. Ou seja, já temos na própria igreja cristã, né, protestante, evangélica, alguns pastores revelaram a sua orientação homossexual. Muitos membros de igrejas tradicionais estão discutindo energicamente a legitimidade moral da homossexualidade. E muitas denominações protestantes, né, já tem, elegeu agora recentemente um homossexual praticante para um cargo de liderança de uma denominação, que eu não vou citar o nome, mas que tem feito isso. Ou seja, as igrejas estão tendo esse problema. A nossa Convenção Batista Brasileira, recentemente, nós tivemos que disciplinar uma igreja que era filiada à nossa convenção, no estado do Alagoas, na cidade de Maceió. Ela estava mudando, então a convenção teve que disciplinar essa igreja, porque eles estavam aceitando na sua membresia, líderes, pessoas vivendo a homossexualidade como sendo um comportamento aceitável para a igreja. Então, nós sabemos que é um fato muito assim complicado, mas nós temos que tratar. O que a Bíblia diz? O que a Escritura nos ensina sobre esse assunto? Então, o primeiro ponto do nosso estudo, a homossexualidade e a natureza integrada do casamento e da família. Ou seja, qual foi o propósito de Deus? Então, de acordo com a palavra do Senhor, a homossexualidade é contrária ao plano de Deus para o casamento e família, em seu nível mais básico. Esse fato é evidenciado pelas palavras que nós temos em Gênesis capítulo 2, versículo 24, que entende o casamento em termos heterossexuais e não homossexuais, como diz o texto. Portanto, um homem, indivíduo, né, do sexo masculino, deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, indivíduo do sexo feminino. E eles, o homem e a mulher, serão uma só carne. Esse é o propósito do casamento, da família instituído por Deus. Então nós vemos que, de acordo com Gênesis, no capítulo 2 e no capítulo 3, onde o homem recebe a autoridade sobre a esposa, enquanto a mulher é colocada ao lado dele como ajudadora adequada, as diferenças entre os papéis de cada sexo constituem parte essencial do plano de Deus para o casamento. Como você vê os papéis que está em Efésios capítulo 5, versículos 22 e 23, o apóstolo Pedro na sua primeira carta, 1 Pedro capítulo 3, versos 1 a 7, uma vez que os papéis conjugais são associados de forma inerente e inalterável ao sexo de cada cônjuge. Parceiro do mesmo sexo não tem como participar desse aspecto do casamento bíblico. Então, um dos pontos também importantes para destacar, que um terceiro componente do plano de Deus para o casamento e a família é que a homossexualidade não cumpre o dever de procriar. Então, esses são, você vê os papéis, você vê o plano de Deus, homem e mulher, como diz as Escrituras em Gênesis capítulo 2, verso 24, o texto que você fala dos deveres e dos papéis, tanto do homem como da mulher. Então, como que no homossexualismo você pode ter os papéis de acordo com a palavra do Senhor? Não tem como. Então, meus queridos, não é de surpreender, portanto, que o castigo estipulado e aplicado sobre os transgressores homossexuais nas Escrituras seja severo. Ao escrever aos Romanos, Paulo relaciona a homossexualidade como uma das consequências morais indesejadas do pecado de rejeitar a Deus. E o apóstolo Paulo não apenas reitera
o ensino do Antigo Testamento, segundo o qual a homossexualidade é errada, como também observa que é algo contrário à natureza. Paulo diz isso em Romanos capítulo 1, verso 26. Uma vez que é impossível seus participantes não perceberem que seus atos são incompatíveis com o plano de Deus para o casamento e a família. Trata-se de uma rebelião obstinada contra Deus que os torna, em última análise, merecedores de morte. É isso que diz o texto das Sagradas Escrituras. E nesse momento nós vamos falar, a Bíblia ela relata, ela registra temas, esse assunto. Por exemplo, um dos textos mais conhecidos das Escrituras sobre esse assunto de homossexualismo se encontra no livro de Gênesis, capítulo 18, vai até o capítulo 19, verso 29. O Gênesis capítulo 18, a partir do versículo 16, até o capítulo 19 de Gênesis, até o verso 29. Então, nós temos esse relato que Deus destruiu duas cidades, Sodoma e Gomorra, devido ao seu pecado. É interessante que quando os anjos foram tirar Ló da cidade de Sodoma, o texto diz que Abraão intercedeu por aquela cidade e orou a Deus, falando com Deus. Se porventura houvesse 50 pessoas justas naquela cidade, o Senhor iria destruir? Deus disse que não. Aí Abraão falou 50, aí para 45, 40, 30, 20, falou até 10, chegou a 10. O Senhor vai destruir? Deus disse, não, se houver 10 justos naquela cidade, Deus não vai destruir, porque o pecado da cidade, a injustiça daquela cidade, a perversão daquela cidade, chegou até o coração de Deus. E Deus enviou os seus anjos, para destruir toda aquela cidade, a cidade de Sodoma e a cidade de Gomorra. Então o relato da destruição de Sodoma e Gomorra é provavelmente o episódio mais conhecido no qual as Escrituras revelam a oposição de Deus à homossexualidade. A narrativa de Gênesis 18 em diante é particularmente relevante por pelo menos 3 motivos. O primeiro motivo, a narrativa é o primeiro e mais detalhado relato da confrontação divina contra a homossexualidade. Segundo, é a única menção pré-mosaica antes da lei de Moisés. É a única menção pré-mosaica à homossexualidade nas Escrituras. E terceiro, o pecado e destruição de Sodoma e Gomorra são citados com frequência nas Escrituras. Você tem a carta de Judas, a partir do versículo 6, ele vai falar sobre Sodoma e Gomorra, principalmente o verso 7. Tem a carta do apóstolo Pedro, ele também vai falar também dar esse destaque daquilo que Deus fez, destruindo a cidade de Sodoma e Gomorra. E é interessante que você vê uma mesma semelhança disso que aconteceu em Juízes capítulo 19, versos 19 até o capítulo 21, onde nós vemos nas Escrituras, né, esse relato de guerra civil israelita com a tribo de Benjamim, desencadeada pelo pecado homossexual dos gibeonitas. Então você vê uma semelhança e olha, observe que houve uma guerra civil, os israelitas tiveram que confrontar com a tribo de Benjamim e houve muitas mortes. O registro bíblico nos narra aquele confronto, teve consequências de muitas mortes, quase que foi dizimada a tribo de Benjamim devido ao pecado de um grupo de pessoas que queriam fazer práticas homossexuais com levita. Diz o texto de Juízes, capítulo 19 e 20. Então, todas as pessoas que narram, por exemplo, é interessante que existe uma interpretação para incluir, né, que Deus não estava falando contra a homossexualidade. Hoje você vê que existe até a Bíblia inclusiva,
Hoje temos muitos cristãos, vamos dizer entre aspas, que têm defendido a homossexualidade devido a essa aceitação da sociedade como um comportamento aceitável, né? É um respeito que nós temos que ter pelas pessoas que têm esse comportamento. Então, as pessoas cristãs querem ter uma base bíblica, e por isso, quando vai interpretar esses textos de Gênesis, falando sobre Sodoma e Gomorra, de Gênesis capítulo 18, a partir do verso 17, eles querem adulterar esse texto, falando que Deus não está citando a homossexualidade. Mas todos esses intérpretes compartilham da mesma ideia de que o pecado de Sodoma e Gomorra foi a falta de hospitalidade e não a homossexualidade. Então eles querem interpretar dessa forma, mas o texto é muito claro. Todos aqueles que fazem a exposição bíblica desse texto narra que Deus destruiu a Sodoma e Gomorra por causa do pecado da homossexualidade. Então você vê, no livro de Gênesis nós temos esse relato, Deus destruindo, Deus disciplinando, Deus destruindo 2 cidades devido ao pecado da homossexualidade. Nós temos também o código levítico de santidade. Você lê o capítulo de Levíticos 22, vai dizer 2 leis do código de santidade, tratam especificamente da homossexualidade. Os trechos em questão são Levítico 18, verso 22, não te deitarás com um homem como se fosse mulher, é abominação. E o verso 20, verso 13, vai dizer, se o homem se deitar com outro homem como se fosse com mulher, os dois terão praticado uma abominação, certamente serão mortos, serão culpados da própria morte. Então, e ali o Senhor, é interessante que nesse decálogo, nesse texto de Levítico, onde vai falar aos princípios, né, a palavra do Senhor, em registrar isso, é muito importante nós vermos o que está aqui na lei do Senhor. Então, essas relações ilícitas. E é interessante que quando Deus fala para o povo de Israel, ele diz assim, porque os moradores dessa terra que nela estavam antes de vocês, fizeram todas essas abominações e a terra se contaminou. É o que diz Levítico, capítulo 18, verso 27. Então, as nações praticavam isto. Então, meus queridos irmãos, no Velho Testamento, a palavra do Senhor é muito clara, né? As relações ilícitas. O Senhor disse a Moisés. Então, ele diz lá no versículo 22, não se deite com outro homem para ter relações com ele, como se fosse mulher. É abominação. Nem tenha relações com animal para se contaminar com ele. E também a mulher não se porá diante de um animal para juntar-se com ele. É confusão. Aí no contexto, nós temos aqui a mensagem de Moisés. Porque os moradores dessa terra, que nela estavam antes de vocês, fizeram todas essas abominações e a terra se contaminou. Então você não pode se deitar com a sua mãe, você não pode se deitar com a sua irmã, que isso é pecado. Então aqui você vê as relações ilícitas que Deus estava manifestando para a nação de Israel, que eles deveriam obedecer e viver para a glória do Senhor. Então o Velho Testamento traz essa abordagem. E no Novo Testamento, falando sobre a homossexualidade no Novo Testamento, a fonte principal de conceitos neotestamentários acerca da homossexualidade é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele escrevendo aos Romanos, capítulo 1, ele vai abordar este assunto. Ele escreveu Romanos, capítulo 1, a partir do versículo 18. Ele também escreveu na carta aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10, e capítulo 6, verso 9 a 10. E a carta a Timóteo, a primeira carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 9 e 10, nós faremos menção desses versículos para os amados irmãos. Então, no Novo Testamento, o apóstolo Paulo, fazendo a leitura das Escrituras, quando ele fala das Escrituras, está se reportando para as Escrituras do Antigo Testamento. E ele, usando agora na sua carta aos Romanos, é interessante
que quando ele escreve essa carta, né, no capítulo 1, vai dizer assim, a partir do verso 18: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprime a verdade. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhece desde a criação do mundo, sendo percebido por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis, porque, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios e o coração insensato deles se obscureceu, dizendo que eram sábios, se tornaram tolos e trocaram a glória de Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Por isso Deus os entregou à impureza pelos seus desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adoraram e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para todos sempre. Amém. Aí, qual é a causa, qual é a consequência de não se dobrar diante do Senhor? Por causa disso, diz o texto da palavra do Senhor, Deus os entregou às paixões vergonhosas, porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro, contrário à natureza. Da mesma forma, também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência homens com homens, recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável, para praticarem coisas que não convêm. E o texto vai dizer mais: estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza, maldade, estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano e malícia, são difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. Embora conheça a sentença de Deus de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte. Eles não somente as fazem, mas também aprovam os que as fazem. Então, a palavra do Senhor está dizendo aqui, onde tem esses teólogos que estão aprovando, aceitando essas vidas, que precisam de libertação, que precisam de conhecer a Deus, de conhecer os seus decretos, conhecer os seus atributos, de conhecer a pessoa de Deus, porque uma das coisas que nós temos que entender, meus queridos, nesse contexto pós-moderno, Deus, ele é imutável, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então, Paulo está fazendo aqui uma interpretação do que diz o Velho Testamento sobre esse assunto. Então, ali no finalzinho, ele diz que essas pessoas, embora conheçam a sentença de Deus, de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte. Eles não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Então, esse texto de Romanos 1, é o texto completo, onde o Novo Testamento mostra de maneira tão transparente qual é a visão que a igreja deve seguir, a igreja deve ter na sua postura como mensageira, proclamadora do Evangelho da graça do Senhor Jesus. Então, a principal passagem sobre homossexualidade nos escritos de Paulo encontra-se no primeiro capítulo que eu li para os irmãos de sua carta aos Romanos, onde a censura dessa prática faz parte da apresentação mais ampla da pecaminosidade universal dos seres humanos, devido simples e unicamente pela sua rejeição de Deus, o Criador. Então, Paulo argumenta que, devido a essa rejeição, Deus entregou a humanidade depravada ao desejo ardente de seus corações
para desonrarem seus corpos entre si, pois substituíram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a criatura em lugar do Criador. Então essa é a mensagem da palavra do Senhor. Então Paulo, nessa carta, nesses versículos lidos, condena não apenas aqueles que se envolvem em atos homossexuais, mas também aqueles que são coniventes com esses comportamentos, mesmo que eles próprios não os adotem. Pessoas que são coniventes com esses comportamentos, mesmo que eles próprios não os adotem. É isso que o apóstolo Paulo está mostrando aqui para nós. Então, a referência de Paulo aos homossexuais em sua primeira epístola, também aos Coríntios, faz parte de uma seção na qual ele trata de várias questões sexuais com as quais a igreja de Corinto teve de lidar. Ou seja, é interessante você entender isso aqui. Devemos observar logo de início que no primeiro século a cidade de Corinto era famosa por sua imoralidade sexual. Quando o apóstolo Paulo escreveu o livro de Romanos, ele estava em Corinto. Ele escreveu essa carta de Romanos no ano 57. Ele já tinha plantado a igreja lá de Corinto e ele escreve falando sobre os pecados de homossexualismo. É como se ele estivesse olhando para a janela da sua casa e observasse a cidade de Corinto, uma cidade totalmente pervertida. Uma cidade era famosa por sua imoralidade sexual. Então é interessante que ele escreve a carta aos Romanos e quando ele relata esse texto mais completo, falando do pecado da homossexualidade, ele estava em Corinto. E agora ele também escreve a carta à igreja de Corinto. A sua primeira epístola, no capítulo 5, ele vai dizer assuntos importantíssimos para nós. E é interessante que ele fala desses pecados sexuais. Interessante que em 1 Coríntios 5, verso 1, Paulo trata de relatos de acordo com os quais os coríntios haviam tolerado um caso no qual alguém mantinha relações sexuais com a mulher de seu pai, ou seja, no qual um homem estava tendo um relacionamento sexual com a sua madrasta. É o que está na carta de Paulo a 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 1, que é o que está em Levítico 18, 8, que diz que isso não pode acontecer. Então o apóstolo Paulo expressa sua indignação diante dessa falsa tolerância e insta os coríntios. E ele fez uma disciplina muito forte, que a igreja tinha que exercer disciplina. Ele disse para essa pessoa que estava tendo casos com a sua própria madrasta, ele diz: entregai esse homem a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. 1 Coríntios capítulo 5, verso 5. Ou seja, os coríntios deveriam expulsar esse indivíduo de seu meio na esperança de que houvesse arrependimento e restauração. E o apóstolo Paulo, falando no capítulo 6 dessa carta aos Coríntios, que ela é uma carta maravilhosa para a nossa meditação, eu gostaria de ler com vocês a primeira carta do apóstolo Paulo, capítulo 6. Olha o que diz no versículo 6 até o versículo 11. A palavra do Senhor diz assim: mas um irmão vai ao juízo, verso 7, o simples versículo 6, 1 Coríntios 6, mas um irmão vai a juízo contra outro irmão e isto diante de não crentes. Os simples fatos de mover ações contra os outros já é completa derrota para vocês, porque não preferem sofrer injustiça, porque não preferem ficar com prejuízo, mas vocês mesmos cometem injustiça e causam prejuízo, e isto aos próprios irmãos. Ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? O verso 9 vai começar a dizer: não se enganem, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos,
nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Aí ele vai dizer no versículo 11, alguns de vocês eram assim, idólatras, efeminados, homossexuais, bêbados, maldizentes, roubadores. Alguns de vocês eram assim, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus, Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então é o que diz a palavra do Senhor. E na primeira carta de Paulo também a Timóteo, versos 9 e 10, ele diz, a lei não foi feita para o justo, mas para transgressores e insubordinados, incrédulos e pecadores, ímpios e profanos, para os que matam pai e mãe, e matam e para homicidas, devassos, ele diz, homossexuais, exploradores de homens, mentirosos, os que proferem falsos juramentos, para todo o que é contrário à sã doutrina. É interessante, meus irmãos, porque o apóstolo Paulo é muito veemente nessa questão da homossexualidade. Porque no contexto do apóstolo Paulo, no primeiro século, quando ele planta uma igreja em Corinto, e quando ele tinha desejo de pregar, de estar entre os irmãos lá de Roma, então ele conhecia a cultura grego-romana. Então ele conhecia que no tempo, quando o evangelho entrou nessa cidade onde Paulo plantou a igreja tinha que ter uma posição diferente dessa cultura a qual ele estava vivendo naquele tempo, porque o Império Romano era um império muito depravado. Pela história da igreja, você vê nesse contexto como o Império Romano era muito depravado. A maioria dos imperadores romanos, eles eram homossexuais. Como no caso do apóstolo Paulo, no ano 57, que era o imperador da época, era Nero. Então Nero era homossexual, ele mandou matar os cristãos. Ele colocou a culpa dos cristãos do incêndio de Roma, que ele colocou, e disse que foram os cristãos. Então Nero era homossexual. Por exemplo, Júlio César, que foi o imperador que mais assim, ampliou, né, o Império Romano, naquela região ali, da Mesopotâmia, da Europa ali, ele era conhecido como o homem de todas as mulheres e a mulher de todos os homens. Ou seja, na cultura grego-romana era natural, esse comportamento era aceitável, essa prática era vivenciada, como também no tempo de Israel, quando eles estavam conquistando a terra prometida, no contexto das nações, quando Deus se revelou para Israel e deu a lei através de Moisés, as outras nações, os jebuseus, todos aqueles, os filisteus e todos aqueles povos, eles praticavam essa perversão sexual, porque isso era natural. E no tempo do apóstolo Paulo, a mesma coisa. Mas quando a igreja começou a se manifestar na Europa, então hoje a cultura da Europa era judaico-cristã. Então isso houve uma restrição, não é que acabou, mas havia a lei de Deus, havia o evangelho que foi propagado da Europa, que foi propagado nessas nações, tipo nos Estados Unidos, né? E você vê como teve a influência. E todo país de primeiro mundo, do tempo da Reforma Protestante para cá, são países que tiveram a influência da igreja, do Evangelho de Cristo. Foram países que se tornaram ricos, como os Estados Unidos, como a Inglaterra, como a Suíça, como a Holanda e outros países, como o Canadá. Mas hoje, esses países, né, estão vivendo uma vida como no contexto que vivia o apóstolo Paulo na cidade de Corinto, que era uma cidade pervertida, imoral, uma cidade pervertida e imoral, onde isso era aceitável. Então hoje nós estamos vivendo esse tempo também de perversão sexual e as igrejas estão, infelizmente, não sendo rígidas na sua disciplina, estão tolerando o pecado. Eu não estou dizendo que a gente não tem que abraçar nas implicações finais, eu quero falar sobre esse assunto, mas a igreja está sendo tolerante, ou seja, aceitar a pessoa nesse comportamento, já que em 1973, né, de acordo com a Associação de Psicologia Americana,
né? De acordo com o Manual de Diagnóstico e Estatísticas de Distúrbios Mentais, diz que a homossexualidade foi reclassificada como comportamento aceitável. E pelo Novo Testamento, pelos escritos da palavra do Senhor. Por exemplo, o livro de Judas, quando ele vai falar, quando ele vai abordar na sua carta, sua pequena carta, ele vai falar umas coisas interessantes, que nós temos que estar atentos a essa mensagem do servo do Senhor, que foi irmão do Senhor Jesus, quando escreveu a sua pequena carta, mas uma carta muito importante no contexto que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Ele diz assim: embora, eles amados, quando eu empenhava para escrever-lhes a respeito da salvação que temos em comum, senti que era necessário corresponder-me com vocês para exortá-lo a lutar pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Verso 4. Pois certos indivíduos cuja sentença de condenação foi promulgada há muito tempo se infiltraram no meio de vocês sem serem notados. São pessoas ímpias que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Embora vocês já estejam cientes de tudo de uma vez por todas, quero lembrar-lhes que Jesus, tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram, e há anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio lugar. Ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Igualmente Sodoma e Gomorra, e as cidades vizinhas, que também se entregaram à imoralidade e adotaram práticas contrárias à natureza, foram postas como exemplo do castigo e de um fogo eterno. Então, ou seja, o Judas vai falar isso, Pedro vai falar na sua carta também, na sua primeira carta, no capítulo 2, do verso 4 em diante, ele vai dizer sobre esse assunto. Então, aqui, nós vemos a palavra do Senhor nos dando essa orientação sobre como nós devemos falar. Então, aplicando esse texto da palavra de Deus de 1 Coríntios, quando Paulo ele fala com aquela igreja que devia ter disciplina naquela igreja, falando sobre essa perversão sexual que estava tendo na cidade também, quando ele no capítulo 5, na sua primeira epístola, ele fala dessa imoralidade que estava na igreja. Então ele fala no versículo 9, que nós fomos lavados. Ora, vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se engane, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Alguns de vocês eram assim, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então, o que você pode tirar aplicar desse texto para a nossa vida nos dias de hoje? A igreja é instruída, a igreja de Corinto, né? A igreja, podemos tomar isso, que a igreja é instruída a não tolerar a imoralidade sexual em seu meio, de acordo com o texto de 1 Coríntios capítulo 5, versos de 1 a 13. A homossexualidade é relacionada junto com os vários outros vícios com uma característica que impede a entrada do indivíduo no reino de Deus, que nós lemos a partir de 1 Coríntios 6, do verso 9 a 11. Se a homossexualidade não é aceitável no céu, a igreja deve afirmar inequivocamente que também não é aceitável em suas congregações. Paulo deixa claro que alguns dos membros da igreja de Corinto eram ex-homossexuais. Capítulo 6, verso 11. Uma indicação de que em Cristo a transformação é real, de homossexuais é possível. Como o apóstolo observa, esses indivíduos foram purificados dos seus pecados. É interessante que o termo lavados talvez seja uma referência à regeneração espiritual, com uma possível conotação secundária de batismo. Separados para Deus e seu serviço, ou seja, santificados, absolvidos e tornados justos diante de Deus, justificados em Cristo Jesus.
em Cristo e pelo Espírito Santo. Suas palavras dão esperança a todos os homossexuais, dispostos a se arrepender do pecado e se apropriar do perdão que Cristo oferece de seu poder de transformar vidas. Então, esse versículo 11, o apóstolo Paulo está dizendo que tais fossem alguns de vós. Haviam muitos idólatras, havia muitos pervertidos sexuais, haviam roubadores, havia, diz o texto, afeminados e homossexuais. Mas eles foram lavados. Alguns de vocês eram assim, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, então, a classificação, por exemplo, da psicologia, que é um distúrbio, mas a classificação das escrituras para a homossexualidade chama de pecado e tem as suas consequências. Eu sei, meus queridos, que muitas pessoas que são homossexuais, eles foram estrupados quando crianças, eles foram devido a pedófilos, pessoas adultas que pegaram crianças, pequenas crianças, e fizeram essas coisas terríveis com elas. E essas crianças vêm carregando esse sentimento, essa mágoa, esse distúrbio da sua mente, esse confronto com a sua sexualidade, devido a esse caso de pecados que tem aumentado no mundo inteiro. Então a igreja, qual deve ser a visão da igreja? Como que a igreja deve viver em relação a... Qual é a conclusão de tudo isso? Sobre como devemos estar diante de essas pessoas que vão vir para nossas igrejas. A igreja tem que estar preparada. A igreja tem que crer no perdão de Deus. A igreja tem que manifestar o Evangelho. Se a Bíblia diz que o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então eu creio que Deus pode libertar um homossexual. Eu creio que Deus pode libertar um adúltero. Deus pode libertar um efeminado, Deus pode libertar um idólatra, Deus pode libertar um maldizente, um homicida, um depravado, qualquer pessoa, porque o Evangelho é poder de Deus. Então a igreja, ela tem que amar as pessoas que estão nesse contexto de libertação, que precisam de libertação, que precisam da graça do Senhor. Nós devemos não aceitar o pecado. Nós devemos amar o pecador para que ele possa ter a graça salvadora de Jesus Cristo, porque o poder de Deus pode fazer isso. Na igreja de Corinto, o apóstolo Paulo dá um testemunho quando ele fala: alguns de vocês eram assim, mas, entretanto, vocês foram lavados, vocês foram santificados, vocês foram justificados em nome do Senhor Jesus Cristo. Então a Bíblia afirma a uma só voz que a homossexualidade é pecado e ofensa moral a Deus. A igreja contemporânea, como um todo, e os cristãos bíblicos individualmente, deve dar testemunho unânime das Escrituras de forma inequívoca e destemida, e crer que Deus pode libertar. A homossexualidade não é um pecado imperdoável, e o perdão está sempre ao alcance de quem o busca. Então Deus pode libertar, Deus pode salvar, Deus pode transformar qualquer pecador, porque Deus não faz acepção de pessoas. E nós temos que estar com os nossos corações amando as pessoas, porque Deus deseja a salvação de todos os homens, e todos esses homens, pode vir alguns pervertidos sexual, pode vir alguns que estão vivendo uma vida de pecado, são escravos da pedofilia, do homossexualismo, da imoralidade, da pornografia. Quantas pessoas são escravas dos seus próprios pecados? Mas na Bíblia está dizendo que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. O Evangelho de Cristo, meus irmãos, os benefícios da graça de Deus
diz que pela fé nós somos salvos, pela fé nós fomos justificados e os nossos pecados foram cancelados. E todo esse escrito de dívida que era contra nós foi removido e foi colocado na cruz de Cristo. Então, em Cristo eu sou absorvido, em Cristo eu sou perdoado, em Cristo eu sou liberto, em Cristo eu era escravo, agora eu estou livre para a glória do Senhor Jesus. Em Cristo eu estava nas trevas, mas agora eu estou na luz do Evangelho do Senhor. Então nós estamos vivendo esse contexto idêntico ao contexto cultural do apóstolo Paulo, quando ele começou a plantar o Evangelho na Ásia, na Grécia, no mundo romano, grego-romano, onde as pessoas viviam essa perversão sexual. Mas o Senhor libertou muitas vidas, porque não conheciam a verdadeira mensagem do Evangelho, não conheciam a graça do Senhor Jesus. E eu conheço pessoas que viviam nessa prática. Eu tenho irmãos em Cristo Jesus que viviam a vida de homossexual, que vendiam o seu corpo, e muitos estavam até fazendo a transformação do seu próprio corpo. Pessoas que estavam colocando peitos, seios, cabelos enormes, se transformando em mulher. E Deus pegou uma dessas vidas. Ele ouviu o Evangelho e ele foi transformado por Jesus. E hoje ele é um servo do Senhor. Eu sei que muitos que vêm dessa vida homossexual não conseguem viver uma vida normal num casamento. Mas muitos desses estão vivendo uma vida celibatária, vivendo uma vida para a glória do Senhor. Muitos estão vivendo uma vida para o Senhor. Viviam escravos, hoje foram livres. Mas também tem muitos que foram libertos do homossexualismo e que hoje são casados, têm filhos e vivem muito bem com as suas esposas. Porque o Evangelho de Jesus transforma. Eu creio nisso. O Evangelho muda corações. Isso é verdadeira conversão, porque fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Então, nós temos que amar todos aqueles que adentrarem as nossas igrejas, nesse contexto que hoje foi reclassificado como um comportamento aceitável. Temos que aceitar. E nós temos que dizer para essas pessoas que elas precisam da salvação em Cristo, porque quem pratica tais coisas, diz o texto bíblico, não herdarão o reino dos céus. Que Deus nos abençoe e que Deus possa estar nos abençoando, a nossa igreja, para que ela continue firme, amando pessoas, pregando o Evangelho para todas as pessoas, mas levando essa mensagem de Jesus, que transforma corações. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, eu te louvo, te agradeço por essa lição desta manhã. Abençoe, Senhor, cada vida, cada irmão e irmã, que a tua graça, que a sua misericórdia possa completar esta mensagem, ó Deus, em cada coração. Em nome do Senhor Jesus, que nós oramos. Amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.